Essa noite eu vim aqui para estar diante de vocês e fazer um discurso oportuno, pertinente e urgente. A nossa nação, a nação brasileira, ela está doente, está imergida em pecado, paganismo, caos moral, caos político, caos social. É uma nação que é conhecida lá fora, pelos estrangeiros, como uma nação sensual. O turismo aqui, no tocante à prostituição, é extremamente explorado. É um país idólatra. E você está vendo nos últimos meses, principalmente no cenário político, que não há qualquer esperança que a justiça prevaleça, que a verdade prevaleça. Ela tropeça pelas ruas, como diz o profeta. Ideologia de gênero, abortos, atos descarados de atrocidade e corrupção moral de toda sorte, faz com que esse país seja uma causa perdida. Conversando com colegas pastores, missionários, teólogos, eles são unânimes em dizer que só uma solução para o Brasil: um avivamento. Um avivamento que alcance e penetre todas as camadas da sociedade. Caso contrário, nós estamos fadados a sofrer o juízo divino. Nesse sentido, eu só vejo uma instituição capaz de mudar o cenário da nação brasileira. Uma instituição apenas que possui o antídoto. É a Igreja do Deus vivo, a Igreja do Senhor. Entretanto, preste atenção, nós também estamos vendo esse caos, essa crise, alcançar também a igreja. O que você está vendo é um crescimento numérico espantoso, mas sem qualidade. É um inchaço, de modo que a cada esquina se planta uma igreja, e são denominações das mais distintas, mas que também estão doentes, estão enfermas, estão também imergidas num caos teológico, doutrinário e heresias. Nós estamos vendo, assistindo uma deficiência na igreja em cumprir o seu papel influenciador. Preste atenção, estima-se que somos 50 milhões de evangélicos em todo o país, ok? Vivemos em uma nação que tem aproximadamente 200 milhões de habitantes. Desses 200, 50 milhões são, ou se dizem cristãos, segundo dados do IBGE. Jesus aqui, em Mateus capítulo 5, no verso 13, ele diz: vós sois o sal da terra. Por que Jesus disse isso? Qual a finalidade de nos comparar com sal e dizer que somos sal? Para isso nós temos que entender a finalidade do sal. O sal tem pelo menos duas utilidades primárias e básicas. Primeiro, o sal é usado para dar sabor. A segunda utilidade do sal é que ele é um método de conservante. O sal era atirado na carne para impedir o apodrecimento, então ele tem um elemento conservador, de impedir o apodrecimento da carne. Jesus, quando diz vós sois o sal, o grego dá a ideia assim: vós sois, ninguém mais além de vós sois, e exclusivamente vós sois o sal da terra, ok? Entre comigo no meu raciocínio. Mulheres aqui que cozinham,
Quando você cozinha 1 quilo de feijão, você usa 1 quilo de sal? Não. Quando se cozinha 1 quilo de feijão, usa-se aproximadamente 1 colher ou 2 de sal, dependendo do tamanho. Isso equivale a 13 gramas de sal. Por quê? O sal, ele tem propriedades tão acentuadas que uma pequena quantidade é capaz de salgar uma grande quantidade de alimento. Então é mais ou menos assim, ó, para 1000 gramas de feijão, 1 quilo, 13 de sal são suficientes para influenciar, salgar todo o feijão. Trazendo isso para nós, em um país de 200 milhões de habitantes, nós temos desses 200 milhões, 50 milhões de cristãos, ou seja, 25% de a totalidade do país. Julgando que 13% de sal salga 1000 gramas de feijão, 25% é mais sal do que o país necessitava. Entretanto, mesmo com esse crescimento gigantesco de cristãos em território nacional, veja alguns números aqui. No Brasil, ocorreram nos 2 últimos anos 45 mil estupros, 5 estupros por hora nesse país. No Brasil, a cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de pedofilia. Desde que comecei a pregar, quase 80 já foram abusadas sexualmente nesse país. O Brasil atingiu o primeiro lugar do ranking mundial de homicídios, 62 mil homicídios por ano, na maior taxa de homicídios do mundo. Brasil. O Conselho Nacional de Justiça, uns anos atrás, ele permitiu o casamento de pessoas do mesmo sexo em cartório. Nesse mesmo ano, só na cidade de São Paulo foram feitos 701 casamentos homoafetivos. Em 2011 tivemos a maior taxa de divórcios na história do Brasil, 351 mil divórcios registrados, fora os ilegais, quase 500 mil de divórcios. Há 3 anos atrás, o número de união estável aumentou 300%. O que é união estável? O casal que mora junto sem o compromisso do matrimônio. Uma comissão ligada à antiga presidência da República, preste atenção, estava pleiteando o direito de um jovem menor de 18 anos fazer a cirurgia plástica da mudança da genitália de graça pelo SUS, sem o consentimento dos pais. Se um menino de 15 anos quisesse tirar a genitália e virar uma menina, ele podia fazer de graça pelo SUS, sem o consentimento dos pais. Novela Babilônia, Natália Timbergen, de 85 anos, dá um beijo na boca, de Fernanda Montenegro, também de 85 anos. A revista VIP publicou que 75% dos homens e 65% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges, e desses só 62% se arrependeram do adultério. Se a função do sal é preservar o alimento, é impedir que a corrupção aumenta, se alastre, Jesus, quando comparou a igreja ao sal, ele disse que a presença da igreja em uma cidade, em um bairro, a presença de um cristão na sala de aula, numa universidade, está ali para impedir que o mal avance, prolifere, se alastre. Por que então nós tivemos um aumento de 50 milhões de evangélicos, e esses números de corrupção subiram e não caíram? Se nós somos o sal, e uma pequena quantidade de sal influencia uma enorme porção de alimento,
Por que 50 milhões de evangélicos não estão refreando o mal? Se aumentou o número de evangélicos, tinha que diminuir o número de corrupção. E pelo contrário, esse número tem aumentado. Não é estranho isso? É você pegar um feijão, bota uma colher de sal no feijão, e o feijão está sem sal. Bota 2, e o feijão não salga. Bota uma xícara, e o feijão não salga. Abre uma igreja, e o país não muda. Abre 2, abre 10, abre 1000, canal de TV. O IBGE faz o censo de milhões, e o estupro aumenta, o aborto aumenta, as ideologias aumentam. O que é que está acontecendo? Por que esses números, ao invés de cair, subiram? Estude as histórias dos avivamentos. O avivamento de Wesley, de Edwards, o avivamento de Gales, de Evan Roberts, de Whitefield. Quando acontecia, e a multiplicação de conversões, o que acontecia? Bares, botecos fechavam, inferninhos, tavernas fechavam, prostituição caía, índice de criminalidade caía, de depravação moral caía. Agora no Brasil não. Aumenta-se cada dia mais o número de igrejas, de evangélicos, e a depravação do homem se alastra. Se o sal restringe da corrupção, por que esses 50 milhões, é mais sal, é 25%, não estão restringindo? Jesus dá a resposta. O verso 3 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, senão para ser jogado no chão e ser pisado. Significa o quê? Se diz que é sal, se afirma ser sal, mas não salga, não dá sabor, não livra da corrupção, não tem propriedade do sal, então não é sal. Sal, para ser sal, a ser atirado numa carne, dá a ela sabor e conserva ela do apodrecimento. Se eu jogo um sal que não salga e nem restringe do apodrecimento, aquilo é tudo menos sal. Ou seja, esses 50 milhões de evangélicos no Brasil não refletem o número dos eleitos, não refletem o número dos salvos. São 50 milhões, mas a maioria são crentes nominais. É um sal que não salga, é um sal que não dá sabor, são crentes que não dão testemunho, são crentes que não vivem a verdade, são um contingente, um inchaço e comunidades inteiras de bodes e não de ovelhas. Um sal que não salga. Irmãos, as igrejas estão crescendo numericamente, templos abarrotados, canais de TV com programações de hora em hora evangélicos, CDs, livros, seminários, congressos, conferências, simpósios. E a maioria de crentes não regenerados. Essa é a realidade do Brasil. Para você ter uma ideia, só no ano de 2014 ou 16, uma dessas igrejas seitas, aquela do homem do chapéu, abriu 1.103 igrejas em um ano. E para crentes dos Estados Unidos, eles viam isso como um avivamento no Brasil. 1.103 templos heréticos. O que está acontecendo na igreja? Presta atenção. Estou dizendo porque esse número aumenta e não há efeito na sociedade, não há efeito na cultura, não há efeito na família. Porque o que está havendo na igreja é a adesão
e não conversão. Esses pastores, esses púlpitos estão se esquecendo da transcendência da conversão. As pessoas estão se declarando crentes por fazer parte de uma agremiação religiosa, por fazer sua profissão de fé, por descer as águas do batismo, por decorar alguns credos. Mas a salvação, a conversão é mais do que atender um apelo, é mais do que vir à frente, é mais do que dizer eu aceito Jesus e fazer a oração do pecador. É mais do que isso. É mais que recitar os credos. As pessoas não estão passando pelo o processo de regeneração. Veja só, até teólogos reformados estão esquecendo da transcendência, a parte sobrenatural da salvação. João 16, 7 e 8 diz: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, e vou-lhe enviarei, e quando ele vier, convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. O que quer dizer isso? Quando ele vier, o Espírito de Deus aqui opera a obra da conversão. As pessoas estão aí participando da mesa do Senhor, sendo ordenadas para o ministério do diaconato, presbitério, do pastorado, admitidas no hall de membro, porque passaram pelo discipulado, pelos pequenos grupos, desceram as águas, fizeram algum tipo de confissão, mas não houve o contato com o transcendente, o sobre-humano. O céu não a tocou, o Espírito Santo não a transformou. Nicodemos tinha todo esse aparato religioso, litúrgico, ortodoxo, e Jesus diz: necessário é nascer de novo. Como pode ser isso? O vento sopra onde quer e como quer, não se vê nem se ouve a sua voz. Assim é que nasce de Deus. Para que ele usa essa metáfora? Porque é sobrenatural. Ezequiel 36 diz isso: eis que faço uma nova aliança com a casa de Israel, não com a aliança que fiz com seus pais, mas essa aliança o quê? Em seus corações imprimirei minhas leis, colocarei neles o meu espírito, tirarei o coração de pedra, colocarei o de carne. Que é isso? Regeneração, transcendência. A nova aliança consiste nas leis de serem tiradas das tábuas e colocadas no coração, na carne. Eu quero fazer uma pergunta para você: qual foi o dia da sua conversão? Não, assim, 2 anos atrás, quando eu desci as águas, foi fevereiro. Não perguntei o dia do seu batismo. Não, 38 anos atrás, quando eu fui admitido ao diaconato. Não estou perguntando. Eu estou perguntando: qual foi o dia que você passou da morte para a vida? Que você teve a sua estrada de Damasco? Que você foi colidido com a glória de Deus? Qual foi o dia que você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz? Irmãos, conversão é uma transformação, não é um decisionismo. Isso no meio batista é muito comum, o decisionismo. Eu decidi, eu aceitei, eu levantei a mão, eu fui à frente. Isso é decisionismo. Conversão é transformação, mudança da mente, mudança de pensamento, é uma obra orgânica, interna. Agora existe um fenômeno na igreja brasileira: eles estão mudando a rota, estão mudando de religião, estão se batizando, mas não estão mudando o coração. A mulher só vestia calça, agora veste saia. Acendia vela para Maria, agora não acende mais. Era espírita, se tornou evangélica. Está dentro da igreja, mas o seu coração não mudou. São esses 50 milhões, eles vieram de algum lugar, da Umbanda, da Quimbanda, do paganismo, do ateísmo, não sei, e agora compõem os 50 milhões, mas o país não melhorou. Por quê? Porque não houve regeneração. Porque veja só, o pecador, ele está indo para o caminho de perdição, de pecado, e ele gosta desse caminho.
Não há nenhuma necessidade, nenhum desejo dele mudar, ele gosta. A única coisa que fará ele mudar a sua rota é se o coração dele mudar primeiro. Está acontecendo na igreja mudança da rota, sem acontecer mudança do coração. Crentes vestidos do pescoço aos pés, crentes cheios de liturgia, crentes cheios de modismos, mas por dentro sepulcros caiados, imorais, adúlteros, arrogantes, prepotentes, avarentos. Por isso a igreja brasileira está cheia de escândalos, envolvendo pastores, músicos, cantores, e mesmo tendo professado sua fé em Jesus. Por quê? Porque nunca houve conversão verdadeira. É isso que está acontecendo. As pessoas estão se contentando com mera formalidade externa. Agora eu congrego numa igreja bíblica, eu era do heresia, congrego numa igreja bíblica, sou salvo? Não, não. Eu me batizei pela terceira vez, tinha batizado por um, por dois, até por uma outra aí, tudo bruxos, bruxas. Agora fui batizado por um reformado, estou salvo? Não. Não, mas agora eu subscrevo a Confissão de Fé Batista de 1986, sou salvo? Não. Agora estou vendo os sermões de Spurgeon? Não. Eu botei fogo na calça comprida, piorou. Pastor, eu pecava, parei de pecar, sou salvo? Não. Não. Eu fumava, parei de fumar, sou salvo? Não. Não. Eu adulterava, parei de adulterar, sou salvo? Não. Não. Nicodemos adulterava? Fumava? Ia para a balada, para o forró bodó? Nicodemos era salvo? Então veja só, parar de pecar não significa que eu sou convertido, porque muçulmanos param, freiras param. A regeneração muda eu de tal forma que eu não só paro de pecar, eu paro de gostar de pecar, de modo que o pecado que era a minha alegria se torna a minha tristeza. O pecado que eu amava, agora eu odeio. A justiça que eu odiava, agora eu amo. O que tem hoje na igreja? Crentes fazendo o que odeiam Cristo e deixando de fazer o que amam, o pecado. Agora, qual é a causa desse fenômeno? Agora você vai entender por que há 50 milhões de evangélicos, sal à beça, mas o feijão continua insosso. O Brasil continua aí, é Temer para cá, é Lula de lá, é Dirceu de lá, e vai. O pai do ano é uma mulher, a maior cantora do Brasil é homem, e vai. Só tem uma isca, só uma força, é a exposição fiel do santo sacro evangelho, é só a proclamação do evangelho que pega um filho de Adão, morto em seus pecados e delitos, e o regenera, e o refaz, e o ressuscita dos mortos, e o converte. Mas então como eles estão vindo? É que a isca que está sendo usada, não é o evangelho, é uma isca que até atrai, muda a rota, mas não muda o coração. Então a isca para trazer os pecadores, veja pelo menos 4 iscas que estão sendo usadas para trazer o pecador, de forma que ele vem, mas não é regenera. Primeiro, o evangelho pragmático, é aquele evangelho que atende às necessidades físicas e momentâneas. Deus tem um plano maravilhoso para você, Deus vai te dar uma vida melhor, Deus vai resolver seus problemas, your best life now, sua melhor vida na terra, cura física, prosperidade financeira, é um evangelismo centrado no homem, e ele vem. Segundo, a isca que se usa, o evangelho social, está na moda. Cristo, segundo esses, veio redimir a sociedade da pobreza, da desigualdade social. Os defensores desse tipo de teologia e evangelho não passam de uma luta social, onde o que importa é a implementação de uma ideologia política com intervenções sociais.
Terceira isca, o evangelho filosófico. Aí é para os caras de cabeça gorda. É o debate das cosmovisões. A mudança se dá só nos pensamentos, nas filosofias. O debate é na mente. É um evangelho no campo intelecto, disputa de ideias, e traz uma classe intelectual. Ela vem. Quarta isca, o evangelho cultural. O propósito real de Deus, em última instância, não é a salvação de pecadores, e sim a redenção do cosmos. E a salvação é um meio para esse fim. Então o cristão deve desenvolver completamente o potencial da criação, se envolver com a cultura e preparar a vinda do Senhor. Essa aí atrai uma tantada, sobretudo os jovens. É o evangelho cultural. E qual que é a consequência desses métodos? Uma falsa segurança de salvação. Você pergunta, você é salvo, fulano? Sou, por quê? Porque Jesus me curou. Curou do quê? Eu estava com dor de barriga e me curou, então eu estou salvo. Você é salvo? Tá, por quê? Porque Jesus me deu uma casa. Eu me afiliei a um partido político, um pastor de canhota aí, foi uma benção. Você é salvo? Sou, porque agora eu estou na cultura, eu vou na balada, vou em show de rock, fumo maconha, mas tudo para a glória de Deus. Qual a consequência disso? Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno. A igreja atual hoje, irmão, presta atenção, 80% das pessoas que se decidiram por Cristo abandona a sua fé. Ou seja, de cada 100 que vem, batiza, professa a sua fé, só 20 ficam, 80 vão embora. Essa teologia, na verdade, está produzindo desviados e não salvos. Só no Brasil tem 40 milhões de desviados. Soma 40 de desviado com 50, que está desviado, mas está dentro da igreja, né? Dá 90 milhões. O que nós precisamos, irmãos? Resgatar a mensagem do evangelho em nossos púlpitos. Que é o evangelho? Deus tem um plano maravilhoso? Deus cura? Deus elege? Não. Que é o evangelho? É a história de um Deus justo, que salva pecadores injustos, através da vida do seu Filho. O seu Filho vem à terra, em forma humana, cumpre toda a justiça de Deus, obedece cada jota e tio da lei, é condenado a morrer numa cruz romana, de forma substitutiva. Ao ser crucificado, ele leva sobre ele o pecado do seu povo. Ao levar o pecado, ele leva a culpa. Ao levar a culpa, ele tem que assumir a sentença. A sentença é a pena de morte. As demandas da justiça divina tinham que ser satisfeitas. E ele então se oferece, levando ele no seu corpo, no madeiro, nossos pecados. O Senhor precisa satisfazer a sua justiça. Ou satisfaz no pecador, ou satisfaz no seu Filho. O Filho não hesita. Ele diz, passa de mim esse cálice, todavia faz a tua vontade. E em João 10 diz, ninguém toma a minha vida, eu a dou por mim mesmo, tenho o poder para dar e para tomar de volta. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Disposto a morrer então, o Senhor vai satisfazer as suas demandas. Como? Despejando a sua cólera, sua ira. Jeremias, os Salmos fala que é um cálice que espuma, o cálice da ira divina. Lá na cruz Jesus bebe até a borra desse cálice, até a última gota. O Pai o esmaga, o mata. Mas qual a garantia que esse sacrifício foi suficiente para redimir os eleitos? É que no terceiro dia, o Pai vai vindicar o Filho, ressuscitando ele dos mortos, provando assim que agora ele é justo e justificador dos que creem. O sacrifício foi aceito, o tetelestai, está consumado. Agora, eu preciso de uma ferramenta para receber em mim os benefícios dessa graça, salvação. Ele ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam. A fé é a mão que recebe o presente da graça, chamada salvação. Salvação. Esse é o Evangelho de Cristo.
Ele veio morrer na cruz pelos pecadores, dos quais eu e você somos os principais. Eu não sei se essa noite tem alguém aqui que veio por causa de uma cura, ou veio por causa de um milagre, ou veio por causa de uma namorada, ou veio por causa de um casamento, ou veio por causa da parte social, da música, da amizade, do jantar, ou veio por causa da teologia, e talvez não tenha acontecido regeneração. Se isso não aconteceu, eu quero pedir para você, olhe para a cruz, olhe para Cristo. Como então eu me converto? Como eu sou salvo? A pregação do Evangelho, meu irmão, deve ser respondida com arrependimento e fé. O que é arrependimento? A ideia de arrependimento é: me arrependi de ter comprado aquele sapato. Não é arrepender de um ato, é arrepender de um estado. Eu não arrependo do que eu fiz, eu arrependo de quem eu sou. Esse é o arrependimento. Eu me arrependo do marido que eu fui todos esses anos, do pastor, do obreiro que eu fui, do funcionário, do cristão falso. Eu me arrependo. Dou as costas para o pecado. É um repúdio do pecado, é um abandono do pecado, é a consciência de tudo que você fez até hoje, até o presente momento, estava em desacordo com a palavra de Deus, estava errado, e dizer: eu abandono toda essa vida que eu vivi. Segundo, fé. Não é aquela fé, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo para curar meu caroço, não. Fé aqui é a ideia de confiança, é você olhar para a cruz, olhar para a lei e dizer: eu não tenho méritos para ir ao céu, eu de fato sou condenado e mereço o inferno, meu castigo é justo, mas lanço minha esperança de salvação, não em mim, não na minha bondade, mas na bondade de outro, não nos meus méritos, mas nos méritos de outro. Eu lanço a minha confiança em Cristo, sua morte, ressurreição, seu sacrifício. Se você se arrepender e crer, meu irmão, no trono de Deus, o martelo é batido, e você recebe uma sentença favorável. Agora, no tribunal de Cristo, você é declarado legalmente justo, e nenhuma condenação pode estar mais sobre você. Você é salvo hoje, você é salvo agora. Faça uma reflexão da sua vida. Você tem uma alma só, uma vida só. Não seria muita prepotência, arrogância, você ignorar o que foi pregado? Não fie a confiança da sua salvação nos seus anos de igreja, nos livros que você escreveu, na teologia que você professa, no batismo, nada disso. Olhe para o seu coração, julgue as suas intenções. 2 Coríntios 3 diz: examine-se o homem para saber se está na fé. Examine-se a si mesmo. Veja as suas motivações, se você só deixou de pecar, ou se também deixou de gostar. Pergunte se esse poder, maior que o poder usado para criar o universo, alcançou você, virou você do avesso, regenerou você. A árvore é conhecida pelos frutos. Analise seu vocabulário, seus atos, seu corpo. O que domina seu coração a maior parte do dia? O que domina seus pensamentos? São atos de justiça? É Cristo? Ou é esse mundo, o pecado? Nós estamos falando de vida e morte, não é da sua melhor casa, o seu terreno, com quem eu vou me casar, o curso que eu farei. É onde eu irei passar a eternidade. No céu ou no inferno para todo sempre. Sonda a tua vida, meu irmão. Abre as gavetas mais íntimas do seu ser. Desaloja tudo. Não poupa você de nada. E se você não encontrou um lugar de salvação, e diz: eu não quero ir para o inferno, o que eu devo fazer? Corra para Cristo agora, confesse a Ele seus pecados, faz como aquele publicano: tem misericórdia de mim, pecador. Fala: eu nada sou,
minhas obras eram trapos de imundícia, eu estava fiado nelas, mas agora eu deposito minha confiança naquele que é maior que eu, naquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado, no meu Senhor, no meu Salvador. Corra para os braços dele. Aqui está meu coração, aqui está meu corpo, aqui estão os meus pecados. Salva-me, Jesus. Salva-me essa noite, Jesus. Perdoa os meus pecados, Jesus. Me regenera, porque essa obra é sua, não é minha. Me dá um novo coração, escreve as suas leis no meu coração e faz com que seu Espírito habite em mim, para de lá nunca mais sair.